apenas eu vou ser um canal de bênção, para abençoar, como Cristo me ensina aqui, abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Salve o povo de Deus, do Pai Senhor. Estamos sem a nossa equipe, glórias a Deus, sem a nossa equipe de produção. E vamos dar o nosso jeitinho, né? Colocar ali, colocar aqui, ver qual é o ângulo. E o pessoal que me acompanha fica mais fácil. Eles registram e eu só se preocupo em pregar e cantar. Glórias a Deus. Só que sozinho a gente tem que usar aquilo que Deus nos ensinou, a nossa inteligência para o bem, não para o mal. Você não pode se sentar enquanto é isso. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 7, do versículo 14 ao 17. Deixa aberto aí, glórias a Jesus, e estarei adorando a Deus com uns 20 louvores aqui. Estou brincando, glórias a Deus. Glórias a Jesus. E é só vitória. Era para a gente vir aqui, mas estava havendo muito imprevisto. Glórias a Deus. Estava havendo muito imprevisto. Porque a gente está estudando direto, está trabalhando, está estagiando. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Tudo para a honra e glória de Jesus. Tivemos afastado um pouco da rádio por falta de tempo, que nós não estávamos tendo tempo, mas já está tudo certo já o nosso retorno. Glórias a Deus, para a emissora de rádio Nova Geração FM, já conversando com a diretoria e com a presidência. Glórias a Jesus. E estamos reativando algumas agendas, pregando ali, pregando aqui, pregando lá, pregando cá. Estamos desde sábado trazendo a mensagem da palavra de Deus. E estamos registrando, estamos colocando na internet. Eu pedi autorização ao pastor, estou trazendo a minha explicação aqui para os irmãos entenderem. Pedi autorização ao pastor Marcos, se podia registrar aqui também para colocar lá, ele nos autorizou, glórias a Deus, porque tem que ser tudo com ordem e decência, glórias a Jesus. E não pode trazer, glórias a Deus. Quero agradecer ao povo aqui da igreja, Assembleia de Deus Casa de Oração, e ao convite do pastor Marcos, Antônio e a missionária Mara, glórias a Deus, que nos convidou ontem, glórias a Jesus, para estar aqui. O tema eu peguei aqui na hora, o tema, e a irmã estava relatando, João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância, glórias a Deus. Mas o tema que nós estaremos ministrando aqui hoje, o tema é Jesus na festa. Glórias a Deus. Amém. Pastor, me presta a guitarra, por favor, em nome de Jesus. Só por alguns minutinhos estaremos cantando aqui. Glórias a Deus. Pega, vai acontecer um milagre. Se ela não vir, a gente vai até ela. Glórias a Deus. E é só vitória. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Temos que estar a cada dia, irmão, apercebido, porque Jesus está voltando. E muita gente está partindo para a eternidade. Não sei se os irmãos estão reparando. Glórias a Deus. Muita gente está indo embora dessa vida para outra. Glórias a Deus. E o pouquinho que ainda tem aqui na terra, que sou eu e é você, é para fazer a obra de Deus. Porque logo, em breve, vai ser eu, vai ser você. Nós não vamos viver aqui eternamente, pastor Marcos Antônio. Muita gente está indo, até pessoas conhecidas. Ah, irmão, foi porque estava na desobediência? Não, porque chegou a hora. E quando chegar a nossa hora, vai ser a mesma coisa. Se Deus tiver de recolher, Ele vai recolher. Glórias a Deus. Então devemos estar apercebidos, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar nos céus. Glórias a Deus.
Chegou. Tem que chegar, né? Glórias a Deus. Perdemos agora, tem pouco tempo, uma irmã, já estava de idade, ela, uma irmã, que sempre nos aconselhava, glórias a Deus. Eu não vou dizer o nome aqui, pela ética, porque também estou filmando. A irmã foi para a eternidade, Jesus achou de recolher, e outras pessoas que Deus está recolhendo. É Deus, irmão, que está recolhendo. Está chegando a hora, Deus está levando. Por isso devemos estar apercebidos que a vida, nessa vida, é passageira. Glórias a Deus. E passageiro mesmo. A minha parte diante de Deus, eu creio que você, a sua parte, está fazendo. Se for hoje, amém. Se for amanhã, amém. Se hoje for meu último culto aqui, vai ser só vitória. A gente vai direto para a glória. Deus, aleluia!
louvores. Salmos 22, versículo 3. Deus habita entre os louvores. Aonde tem louvor, pastor Marcos? Deus habita. Glórias a Deus. Pode levar
Glórias a Deus. Jesus na festa. Nem o diabo aguenta. Quando Jesus está na festa. Livro de João, capítulo 7, o versículo, glórias a Deus, 14 a o 17. Irmãos, já acharam? Livro de João, capítulo 7, do versículo 14 a o 17, que diz assim: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe essas letras? Não as tente aprendido. E Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se é de Deus ou se falo de mim mesmo. Versículo 14, vamos repetir todo mundo num só coral a santa palavra de Deus. Mas no meio de novo, mas glórias a Deus. Irmão, pode se sentar? Quer dizer, está todo mundo sentado? Pode se sentar. Glórias a Deus. Jesus na festa. Festa sem Jesus não é festa, é passatempo. Em muitos lugares se comemora muitas coisas. Todos estão ali alegres, todos estão contentes, muitos estão felizes por aquilo que ganharam, por aquilo que receberam, pelo bem material. E com isso a festa surgiu. Mas o que adianta a festa sem Jesus? Mas o que adianta a festa se não comemorarmos com aquele que deu a saúde? Se não comemorarmos com aquele que ainda diz que nós ainda vamos viver mais um tempo na terra? Se não comemorarmos com aquele que ainda diz, mas os anos de vida eu vou acrescentar um pouco mais. Mas Jesus, quando ele foi ao templo, ele sabia que estava tendo festa lá. Jesus não se preocupou com os comes e bebe. Jesus não se preocupou com aquilo que estavam oferecendo uns para o outro. A única preocupação de Jesus era ensinar no templo, era ensinar o Evangelho, era ensinar a palavra. E ele levou os animais de escritura, porque cuidares ter nela a vida eterna. Estamos vivendo os tempos. Eu vou pregar nessa passagem e vou trazer o tema da campanha. Aonde o diabo, o que vem para matar, roubar e destruir, conforme que está em João 10:10, ele tem se infiltrado em muitos lugares e tem tirado a administração da palavra, tem tirado a adoração verdadeira, tem tirado muitos do reino dos céus. A própria palavra se cumpre na íntegra em muitos lugares. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitos estão andando divididos. Uma hora está aqui, mas o pensamento está bem longe daqui. Uma hora está aqui, mas o pensamento está distante. Mas eu creio que todos que estão aqui estão com o pensamento ligado em Deus. Glória a Deus! A Bíblia diz que quando os salmos se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem profecia, tudo para a edificação do povo de Deus. Esse lugar, pastor Marco Antônio, não é lugar para briga, não é lugar para confusão, é lugar de união, é lugar de evangelizar, é lugar de falar de Jesus, é lugar para que as almas venham se salvar e chegar ao reino dos céus. Essa é a preocupação de Jesus.
Deus. Aleluia. O versículo 15 diz: e os judeus se maravilhavam, dizendo: como sabem essas letras? Não as tens aprendido. Isso aqui é muito forte, pastor Marco Antônio. A gente prega por aí, e às vezes a gente traz cada ilustração mostrando dentro da palavra. E as pessoas fazem às vezes essa pergunta, mas passam desapercebido: como é que você sabe isso? Como é que você encontrou isso? Que letras são essas? Aí a pergunta é a primeira: foi em qual seminário que você estudou? Foi em qual doutorado que você se formou? E ele se esquece de perguntar que tudo, de procurar saber que tudo está na Bíblia Sagrada, tudo está na palavra de Deus. Amém. O versículo 16 diz: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina da palavra de Deus não é nossa, é de Deus. A doutrina da palavra de Deus é de Jesus Cristo, é de Deus, e é o Espírito Santo que vai nos inspirando para que nós venhamos a continuar falando de Deus. Mas em João 10:10, o diabo está matando espiritualmente. O diabo está roubando essa esperança. E no final, se Deus não chegar a tempo, se a pessoa não se arrepender a tempo, o diabo destrói aquela vida. A pessoa se suicida. A pessoa não quer saber de mais nada, porque o diabo roubou a esperança. Matou a alegria da pessoa. E no final ele vai destruir. Que a pessoa não se chegar a Jesus. Mas Jesus falou, glórias a Deus, que ele tem vida e vida com abundância. E a paz verdadeira só Jesus pode dar. Glória a Deus, No aleluia. versículo 16, onde nós lemos, Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Irmãos e irmãs de todos que estão aqui, o diabo odeia a palavra de Deus. Por isso que ele tem entrado no sapatinho de lá em muitos lugares e não tem deixado a ministração da palavra surtir o efeito ou aquela liberdade. A Bíblia diz que 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus ele falou que era a própria palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai. O próprio Jesus é a palavra de Deus. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito a palavra. Se eu rejeito a palavra, eu rejeito Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aí o versículo 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É porque Jesus, pastor Marco, estava sendo questionado. Jesus estava sendo criticado. Muitos na época de Jesus não queriam fazer a vontade de Deus, não queriam pregar, mas estavam querendo derrubar Jesus. Aí Jesus começou a ensinar, começou a falar. E no versículo 24 diz o próprio Jesus: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a regra de justiça. Jesus estava no meio do templo, enquanto muitos estavam preocupados com festa, muitos estavam preocupados com comes e bebem, Jesus só tinha uma preocupação: dentro da igreja, no meio da festa, a pregação do Evangelho. Jesus estava preocupado em pregar, e muitos estavam preocupados em calar Jesus. Nos nossos tempos atuais está acontecendo a mesma coisa. Aqueles que estão preocupados em pregar estão sendo silenciados por aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus falou: como escapareis da condenação do inferno? Se nós meditarmos em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falou mais do inferno do que do céu, para trazer a consciência ao homem e à mulher que a vida nessa vida é passageira, e se não partir salvo, queimará lá embaixo ou no fogo do inferno.
Glórias a Deus. João capítulo 12, versículo 48, já estou terminando. O próprio Jesus falou que a palavra de Deus ia julgar e vai julgar muita gente no último dia. No último dia. Se a pregação da palavra ela é pregada e surtir um efeito de consciência e condenação contra a própria palavra, é sinal que a pessoa ainda está viva. Ainda tem esperança da pessoa se salvar. Agora, quando a pessoa não quer mais aceitar a palavra, já era. A pessoa já está perdida para todo sempre. Glórias a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada e proveitosa para ensinar. Toda a Escritura, do Gênesis até o Apocalipse, a ensinamento, a palavra, a doutrina, a caminho, a santificação. Deus pode ensinar, mas a pessoa também tem que querer. Pastor Marco Antônio faz a parte dele aqui. A missionária Mara faz a parte dela aqui. Os irmãos que estão aqui faz a parte deles. Os instrumentistas, os músicos faz a parte dele. E nós temos que fazer a nossa parte. E a Bíblia diz: buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se cumpriu, está se cumprindo. E vai vir um cumprimento maior. Já está perto. Já está perto. Já está perto da marca da besta. Ser implementada no mundo. E muitos estão desapercebidos. Está muito próximo a volta de Jesus. E em muitos lugares não se fala mais da volta de Jesus. Muitos irmãos estão estranhos. Está esvazia igreja. Para de falar da volta de Jesus. Só temos uma esperança. O retorno de Cristo está pronto e apto para subir. Glória a Deus. Glórias a Deus. Há um tempo desse aí atrás, por isso que a gente tem que estar ligado. Glórias a Deus. Eu fui muito criticado, muito ridicularizado. Glórias a Deus. Por causa desse meu jeito de cantar. Eu canto e toco pela misericórdia. Não sou cantor profissional, não. Eu toco e canto pela misericórdia. Se eu não tivesse a estrutura de Deus e a confiança em Jesus, e se o que eu faço aqui não fosse com sinceridade com o Senhor, o que eu ouvi e o que falaram a meu respeito me desviaram. Glórias a Deus. Falaram assim, pastor Marcos, que eu não sei cantar, que eu não sei tocar, que eu estou estragando as músicas quando eu canto, os cantores estão tomando prejuízo, que eu estou cantando as músicas, estou estragando as músicas. Glórias a Deus. Essas palavras entristecem qualquer um, mas a mim não me afetou, porque eu não estou cantando para ser profissional, eu não estou cantando para aparecer, é porque o único recurso que eu tenho para exaltar a Deus, as únicas letras que eu tenho para poder cantar para o Senhor, é do meu jeito, na minha simplicidade, eu adoro a Deus com sinceridade de coração. Aí essas palavras não me atingiram, porque eu confio em Deus. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa quando Deus boca, começou a caluniar. Começou a falar um monte de coisa de nossa vida que não existe. E detalhes que eu não tenho coragem nem de falar que eles são palavrões e mais palavrões. E a Bíblia diz que toda palavra que os homens disserem nessa vida hão de dar conta no dia do juízo. Até aquilo que a gente fala, tem que ter cuidado, porque há de dar conta no dia do juízo. A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Se eu não tivesse estrutura em Deus, uma hora dessa está onde? No mundo, onde muitas pessoas se desviam com certos tipos de palavras assim. Mas o que eu faço é para Deus. O Senhor é minha, é a nossa bandeira. Ele vai pelejar por nós. Nós vamos se calar e nós vamos prevalecer, porque Deus vai entrar para pelejar. Sairão contra ti por um caminho, não tenha medo. Não tenha, ainda se te ameaçarem de morte, que eu fui ameaçado. Sairão contra ti por um caminho, mas a Bíblia diz que eles vão ter que achar 7 caminhos para fugir de
É que tem uns detalhezinhos aqui, irmão, que eu estou pensando antes de falar, porque eu estou fumando. E tem muita coisa que eu estou aqui segurando para não falar. Glórias a Deus. Porque tudo que vai lá para a internet, existe leis lá. Existem leis internacionais e leis nacionais. Como eu não estou a fim de parar no Jornal Nacional, atrás da grade, então eu estou segurando aquilo que eu vou falar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas devemos cristãos a cada dia. O objetivo é pregar o Evangelho. Quem parou de pregar, Deus está falando, volte a pregar. Quem parou de cantar, Deus está falando, volte a cantar. Quem parou de tocar instrumento, Deus está falando, volte a tocar de novo. Porque o tempo está próximo. E é o tempo de exaltação e adoração a Deus para Ele nos buscar em conexão e ligada nos céus. Te criticar, te caluniar, vem de Satanás. E se você não tiver percebido, você pensa que é o próprio ser humano ali, mas é o próprio ser humano mesmo e o diabo por trás dele, ou dela. Verdade. Mas irmão, como é que o irmão prova isso? Tem base bíblica nisso daí? Tem. Jesus falou, chegou a minha hora, eu vou à crucificação, serei entregue na mão dos pecadores. Quem se levanta? Quem se levanta? O discípulo que Jesus mais gostava, Pedro. Tenha dó de ti, Senhor, não cometa tal, não vá. Jesus olhou na direção de Pedro e falou assim, para trás de mim, Satanás. Ele poderia ter falado, para trás de mim, Pedro, mas ele não falou. Ele falou, para trás de mim, Satanás, porque você conhece os mistérios que são dos homens, mas o de Deus, o que é de Deus, o diabo não entende. O que vem da parte de Deus, o diabo não entende. Você entende, eu entendo, mas o diabo não. Porque a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendem. Teve que jogar letra, não governo para colher da dor. Nem o sacerdote e o levita da época não entenderam quando Jesus começou a resplandecer. Nem o diabo entendeu, as trevas não compreenderam, já disse? Teve que jogar um verdão para colher da dor. Glórias a Deus. Por isso devemos estar apercebidos a cada dia. E a cada dia devemos meditar na palavra do Senhor. Essas são as palavras de hoje que Deus colocou em nosso coração para pregar aqui hoje. Glórias a Deus. Jesus na festa. E unindo junto com a palavra da campanha aqui em João 10:10. Jesus está na festa ensinando, mas também ele diz para vigiar. O inimigo também anda se engano. Vigiai e orai, porque o diabo anda ao vosso derredor buscando quem possa tragar. Interessante, pastor Marcos Antônio. De tanto ler a Bíblia, de tanto ler a Bíblia, de tanto ler a Bíblia, eu encontrei duas passagens bíblicas que têm quase mais ou menos a mesma conexão. Primeiro, a Bíblia diz assim: vigiai e orai, porque o diabo anda ao vosso derredor. O diabo anda ao vosso derredor buscando quem possa tragar. Aí tem uma outra passagem bíblica que mostra a mesma conexão. O diabo está ao derredor. Mas olha o que diz a outra passagem bíblica. Glórias a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os tem e os livra de todo o mal. Teve uma pessoa que falou aí pregando que os anjos não estão aqui na terra. Vigie que você ouve por aí. A palavra de Deus não mente. Glórias a Deus. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os tem, os livra e os guarda de todo o mal. O diabo não pode te tocar. O diabo não pode te tocar. Porque o anjo
ele viu o diabo ao derredor. Se não vigiar, o inimigo entra e faz uma destruição. Por isso devemos estar apercebidos e vigilantes. Porque Jesus está na festa, nos ensinando aqui hoje. Porque há festa no céu. Dá para entender? Redor e derredor. Vamos fazer até um estudo, pastor Marco Antônio, acerca disso. Vamos fazer uma apostila muito boa. Glórias a Deus. Redor e derredor. Para terminar, vamos repetir todo mundo. O versículo 17. Que diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Vamos lá, todo mundo num só coral, dizendo assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Glórias a Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. Deus ama. E nos iluminar mais e mais. O caminho está aqui, ó. Palavra de Deus. Estão fazendo de tudo para acabar com ela, mas não vão conseguir. Porque o dono da palavra, que é Deus, é mais poderoso. Jesus é a palavra de Deus verdadeira. Que Deus nos abençoe. Em nome dele. Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a palavra e é só vitória aqui nesse dia de hoje. Glória a Deus. Saudade ao seu nome, Jesus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Doce presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoraremos com sua presença aqui. Jesus renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.